Muito bom estarmos aqui, não é verdade? E eu queria, em primeiro lugar, convidar todos vocês para que, de acordo com a orientação que nós tivemos ali da música, hein? Eu seguro então, é melhor? Olha lá. Vai. Era só ensaio. Então, vamos então aproveitar o convite, né, da música, aí antes da nossa reunião começar, antes da prece, que fala que a gente possa abrir o nosso coração para entrar o amor do Cristo. Porque nós já sabemos que tudo na nossa vida, em que a gente coloca o coração, em que a gente coloca o sentimento, as coisas se tornam muito mais fáceis. A dificuldade vem da nossa, relutância, do nosso medo de botar o coração no lugar da razão, no lugar da emoção. Aí a gente acaba se deixando vencer pela razão e ficando muito frio, né? Pela emoção e ficando muito agitado, fazendo até coisas que a gente se arrepende depois. Então o segredo da questão é que a gente coloque sempre o coração antes de tudo que a gente for fazer. Então que a gente tenha coragem, né? Nós todos aqui que estamos aqui essa noite, encarnados ou desencarnados, de colocarmos o coração antes de praticarmos qualquer atividade. Então nessa noite nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 21, itens 5 a 8, que fala sobre os falsos profetas. Então, para que a gente possa realmente sair daqui com esse conhecimento bem trabalhado dentro de nós, o convite é esse, que a gente abra o sentimento. Então vamos lá. Aqui no Evangelho diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. A boca, aí tem a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Aí vamos nós aqui, essa noite, questionar, pensar, refletir, analisar. O que será que o Cristo quis nos ensinar? Quis que nós despertássemos, quis que nós abríssemos esse olhar, né, mais profundo, quando nos deu esse ensinamento. Qual será o questionamento que Jesus quis trazer quando trouxe essa afirmativa que está lá no Evangelho? Então, Jesus se colocou dessa maneira para nos chamar a atenção. Porque Jesus, ele usava um discurso que nos atendia de imediato, porque ele não fazia como nós fazemos com nossas crianças, com nossos jovens. A gente vai e cutuca a ferida deles, né? E fala até com nossos companheiros. Não, Jesus, ele usava de estratégias, usava de histórias, usava de silogismos. Para quê? Para explicar aquilo que a gente precisava saber. Então o que ele colocou? Uma coisa óbvia hoje para nós, naquela época com certeza também. Nenhuma árvore é conhecida pela sua aparência exterior, mas pelo sabor dos seus frutos, certo? Nenhum de nós vai colher laranja numa mangueira, nem mangueira numa bananeira. E nós também só vamos apreciar, se a gente fosse rural, nós somos urbanos, né? A gente só sabe o sabor da fruta depois que a gente passa no caixa e chega em casa. Mas se a gente for visitar qualquer lugar do interior, uma fazenda, a pessoa que está habituada naquele trabalho e que conhece, ele vai dizer assim: ah, chupa dessa laranjeira aqui, que as laranjas dela são muito mais saborosas. Vocês não passaram por essa situação? Ah, aquela bananeira ali,
aquele lado ali, porque a bananeira, só dar uma vez, aquele lado ali, a banana é muito mais saborosa. Então, quando Jesus fez esse chamativo, né, esse alerta, ele quis dizer para nós que nós também somos identificados de acordo com os frutos que nós produzimos. Que nós não seremos lembrados, não seremos respeitados, não seremos amanhã ou depois lembrados pelas roupas que nós usamos, pelos carros que nós tivemos, pelas casas que tivemos ou não, mas pelas marcas que nós deixamos nos diferentes lugares onde passamos. Então é preciso que a gente pegue este ensinamento em primeiro lugar para aplicá-lo no nosso dia a dia. Porque quando lá no Evangelho está escrito falsos profetas, a gente costuma achar o quê? Que é o outro, né? Eu sou profeta, sou um simples espírito encarnado aqui, cobrindo, vencendo as suas dificuldades. Mas não, cada um de nós é profeta de si mesmo. Se não for profeta com aquela missão, né, de alargar, de caminhar, de carregar outros pescadores de alma, somos pescadores principalmente da nossa alma. Então esse alerta mostrando o quê? Que aquele que vive na superficialidade da vida, ou seja, aquele que vive priorizando, valorizando os bens materiais, as coisas da vida, com certeza não dará bons frutos. Eu estou querendo dizer aqui que nós temos que anular as coisas boas da vida? De maneira nenhuma. Nós temos que usufruir de tudo que a vida nos oferece, de bom, de qualidade, do melhor. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que o que importa para nós, espíritos espíritas, nós estamos falando aqui num ambiente fechado, só para nós, é uma conversa, né, entre nós. Para espíritos espíritas, o que me importa por esta vida não são as coisas que eu conquistei externamente, mas tudo aquilo que eu amealhei, que eu conquistei o quê? De educação dentro de mim. Porque nós estamos encarnados, nós estamos aqui na Terra, neste momento, nesse tempo histórico, com um único objetivo, que é a nossa educação. Então nós passamos pela Terra para nos educarmos. E quando Jesus faz esse alerta, ele está dizendo que nós temos que descobrir nós mesmos quais são as nossas dificuldades. Eu não gosto de falar deficiências, porque parece que a gente nasceu deficiente assim. Estou falando a nível de espírito, né? Que no corpo a deficiência a gente sabe que ela tem um objetivo, né? E eu já nem digo assim, porque para mim deficiência é só uma questão de D. Mas tudo bem, isso aí já é outro assunto, né? Então, que nós espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, a imagem e semelhança do Pai. Então, todos os valores que nós temos que desenvolver, quando fomos criados, Deus plantou dentro de nós. E as experiências de vida, as encarnações, as oportunidades que a vida vai trazendo, era para que essas sementinhas, esses valores que estão dentro de nós, possam o quê? Frutificar, possam o quê? Crescer, possam o quê? Vir a nos transformar no homem de bem. Então é preciso que a gente pense nas máscaras que nós usamos no dia a dia. Não é aquela máscara que eu digo assim, daquele personagem que você assume, que eu costumo dizer para os meus alunos. Na minha casa, quando eu estou com meus filhos, eu sou a mãe. Quando eu estou com meu marido, eu sou a esposa. Quando eu estou com meus netos, eu sou a avó. Quando eu estou com vocês na escola, eu sou a professora. Quando eu estou trabalhando com jovens lá no centro, eu sou a evangelizadora. Então, esses são os diferentes o quê? Instrumentos, né? São diferentes características, diferentes personagens que a gente assume no dia a dia para que a gente possa conviver na sociedade. Mas, aí é que está. É importante que, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto evangelizadora, que a gente não perca o quê? A nossa identidade. Que eu seja a mesma, que eu seja autêntica, que eu seja eu mesma nos diferentes espaços. Então, quando Cristo fala isso, ele nos convida a isso. Que a gente possa
tirar de nós essa aparência de falsa humildade. Porque muitas vezes a gente faz assim: como é que vai, meu irmão? Ah, eu vou melhor que eu mereço. Isso aí é uma falsa humildade. Mas às vezes a gente pega esse chavão assim, né? A gente tem que se educar. Não, eu vou muito bem. A cada dia que passa eu vou cada vez melhor. Mas não estou entendendo nada, está doendo tudo, mas eu não posso admitir que eu não estou bem. Porque Jesus está no leme, Deus está confiante que eu vou chegar lá, né? Então eu não posso. Então, essa aparente assim: ah, por que você não faz isso? Ah, porque isso não me convém. Então nós temos que começar. Eu até copiei uma aqui que eu gostei. Ah, eu não guardo mágoa de ninguém. Aí a gente fica assim: atira a primeira pedra, aquele que não sente aquela coisinha aqui dentro, né? Quando passa por alguma situação que não é agradável para si mesmo. Então nós vamos dizer que a gente tem que começar a educar até o nosso falar. Não tem como a gente passar a usar esse vocabulário, porque isso aí você está mascarando uma verdade que você não é, que você não tem. Esse autêntico também não é para você sair por aí dizendo: eu sou assim, vai ser assim mesmo, e jogando as suas verdades, que não são as verdades absolutas, diante dos outros. Nós que já somos mais velhos sabemos que quantas verdades se acreditava quando nós nascemos e hoje já foram derrubadas pela ciência, né? Pela filosofia, quanta coisa. Então, hoje a gente tem que ter o nosso ponto de vista. Por quê? Porque nós somos espíritos, cada um com a sua experiência, cada um com o seu caminhar solitário. Porque nós andamos em grupos, sim, nós andamos em comunidades, sim, crescemos juntos, sim, mas o caminhar de cada espírito é solitário. Porque as nossas experiências são únicas. Então a necessidade, quando eu penso que eu estou enganando o outro, quando eu me faço de falsa humildade, falsa paciência, né? Você está com paciência, aí tu fica assim: ah, igual Michel Teló, se eu te pego, né? Lá dentro assim. Isso aí o que é? Você pode enganar o mundo, mas você não pode enganar a si mesmo. Certo? Então eu fiz uma brincadeira com os evangelizadores, lá do Frei Luiz, no domingo, né? E eu perguntei para eles se eles viam a Big Brother. Aí eles responderam: não, alguns, né? Não, Deus me livre, isso não me pertence, não sei o que. Ah, você não vê? Não. Pois é, por que você não vê? Ah, porque eu já sou um espírito já orientado, esclarecido, aquela. Eu falei: não, você não vê porque tem medo. Vai que gosta. Aí, pois é, você tem que ver sim, até para ver o que você sente, para você se analisar, para ver o que você sente quando tem aquelas confusões, aquelas coisas todas. O que você sente quando há alguma coisa assim? Então, e aí você está se analisando, você está se observando. Agora, se a gente se prende numa redoma de vidro e não vive, como Paulo diz, no mundo, tudo no mundo é permitido para nós, mas nem tudo nos convém. Não é verdade? Então, se a gente não se permite viver no mundo, veste essa máscara. Não, isso não me pertence. Já passei dessa ilusão. Você está se defendendo, às vezes, de uma situação que muitas vezes você não está pronto para enfrentar. Aí amanhã você vai passar por uma dificuldade não, um desafio da vida, você não está preparado. Então aqui ele diz o seguinte, que a gente não deve anular a emoção. A gente tem que educar a emoção. Porque quando a gente anula, a gente fica assim, guardando. Igual que você quer fazer malcriação, não faz. A malcriação não pode. Quando você estoura, caramba, né? Aí depois você se arrepende de tudo que fez, mas já fez. Isso aí, quando você educa a emoção, você respira. Só você que sabe fazer sua autoeducação. Porque eu não posso dar receita aqui, porque a minha experiência é única. Então você que tem que saber qual é o seu ponto de limite, de saturação, e como é que você pode dar a volta por cima naquele momento. Então nós temos que rever nossos problemas internos com maturidade. O que é isso? Analisar nossas emoções, analisar nossos medos, canalizar nossas emoções positivas. Tem como nós que temos assim a marca do Cristo na nossa história de vida,
termos, vamos dizer assim, opiniões negativas. Ai, mas esse Rio de Janeiro está cada vez pior. Gente, essa juventude não tem mais jeito, né? Nós estamos com um menino que está lá dando uma série de comprometimentos. As professoras, se pudessem, né, tiravam. Aí eu falei, vem cá, vocês são religiosas, que você tem que abordar respeitando as diferenças. Ah, somos. Já pararam para pensar que se Deus fez com que essa criança chegasse aqui na escola, é porque Ele esperava que nós fizéssemos algo por ela? Aí elas, pois é. Então vamos sentar, vamos pensar como é que a gente vai poder abordar, atingir, adotar esta criança como filho de Deus que é. Aí contei para elas, as mais velhas, a minha filha, quando eu adotei, que chegou com 6 para 7 anos, que ela foi para a escola, para a mesma escola, as mães fizeram abaixo-assinado que era para tirar aquela menina da escola, porque era nada socializável, né? Tudo bem. A escola assinou embaixo e disse, não, a gente vai garantir a presença da criança. E hoje a minha filha é uma menina educada, é uma pessoa de bem. Aí eu contei para ela, então agora o nosso desafio, cada ano, é de uma maneira. O que é isso aí? É a gente analisar nossas emoções. A gente tem medo? Tem, mas a gente não pode ficar prisioneiro do medo. A gente tem determinadas inseguranças? Sim, tem, mas a gente não pode ficar prisioneiro daquela insegurança, porque a insegurança, o medo, a emoção, isso tudo faz parte do nosso crescimento. Agora, não podemos ficar o quê? Nós temos várias armas. Qual é a primeira arma que a gente pode usar? É a arma da oração. E aí vamos continuar. Primeira coisa aqui, aceitar a nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação. O que é isso? Eu brinco com o pessoal, é a autoaceitação. Você primeiro tem que se conhecer, você saber onde é que está a sua porção amarga. Você achou a sua porção amarga, então você tem que aceitar aquilo. E você realmente ainda está naquela caminhada, não é com aquela dificuldade, não, você ainda está naquela fase de aprendizado. Aí depois que você fizer essa fase de aceitação, aí você vai partir o quê? Para a autoeducação. Porque você só pode educar aquilo que você aceita como seu, né? Só assim a gente vai poder estar apto para quê? Para produzirmos bons frutos. Então nós já resolvemos os nossos problemas? Já entendemos que o primeiro comportamento de árvore boa tem que ser o meu? Que eu não estou aqui neste mundo para ficar tomando conta do comportamento dos outros? Que muitas vezes quando eu faço lá, conversa com os evangelizadores, ou mesmo com os professores, que eu faço essa abertura, né, com eles, olha, agora volta aqui, Dalila não está dizendo que agora vocês vão ter que sair daqui e ficar vigiando tudo que os oradores que vêm vão falar. Não, cada orador está diante de quê? Da sua verdade, do seu conhecimento, da sua pesquisa, do seu objetivo. É preciso que a gente saiba analisar diferentes opiniões, diferentes caminhos, para que a gente possa construir o nosso. Porque ninguém vai seguir direitinho o caminho que o outro traçar. Mas existe um caminho que nós todos traçamos juntos, que é o caminho deixado por Jesus. Então vamos lá, falsos profetas na atualidade. Nós encontramos na mídia, na internet, nos livros, publicações de todas as séries. Agora, nós recebemos na escola os folhetos das editoras com publicações em cima de valores, em cima de ética, em cima de parábolas. A gente entra numa livraria, até na livraria espírita, é uma festa, né, de tantas publicações. A gente não sabe nem o que a gente vai ver, abordar. Então o que é necessário? Que a gente fique atento. Viu que ela falou assim? Já abriram as inscrições para os cursos. É muito importante que nós possamos estudar a doutrina para que a gente fique o quê? Vacinado contra esses ataques que a gente recebe da mídia, ataques de quê? Dos livros, dos CDs. Assim, as meninas, esse CD a gente pode trabalhar, essa história a gente pode trabalhar porque é espírita. Aí eu falo, peraí, vamos primeiro avaliar, vamos primeiro analisar, porque senão a gente vai ser o quê? Cego, vai seguir só numa direção. Então é necessário que a gente tome cuidado, porque os falsos profetas,
eles exploram a credulidade dos ingênuos. Então, aquele que não sabe, aquele que é ingênuo, aquele que não conhece realmente todos os postulados da doutrina, que não estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho principalmente, muitas vezes ele é pego no meio do caminho com determinadas afirmativas, determinadas posturas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que são vulneráveis, porque são o quê? São ignorantes. Eu estou ofendendo alguém? Não. Ignorante é aquele que não sabe. Então nós sabemos que que a verdade é muito importante, então eu tenho que buscar essa verdade. Como é que eu posso buscar essa verdade? Estudando a codificação. Eu gostava muito de uma postura do altivo que ele tinha, né, que ele falava assim, chegava lá livro, chegava não sei o que, ele falava, vem cá, isso aqui está escrito no livrinho? No livrinho da codificação, ainda falava livrinho, isso aqui está escrito no livrinho? Está, então isso é a doutrina espírita. Isso aqui está escrito, não está, então isso é uma ótima publicação, é um ótimo CD, uma música maravilhosa, mas não é doutrina espírita. Então, nós temos que saber avaliar. E como é que a gente vai poder saber avaliar? Se a gente conhecer a doutrina espírita. Então nós, muitas vezes, lá, a nossa vice-presidente, chega livros novos e tudo, não dá para ler. Eu gosto, primeiro que eu gosto muito de ler, né? Segundo que eu vou ler e eu faço aquela leitura crítica no seguinte sentido. Eu digo assim, olha, esse livro ele não preenche as minhas necessidades. Ele não me atende, porque não faz, porque a gente tem preferências, né? Agora, esse livro, não encontrei nele nenhum assim, comprometimento a nível doutrinário. Eu acho que nós podemos colocar na livraria. Entende? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Até nas nossas livrarias, se a gente comprar doação, por exemplo, esse livro aqui foi doado. Tudo bem, foi doado, mas eu não vou vender. Porque ele não tem uma... eu não estou falando assim no bazar, estou falando nos encontros, nos movimentos da doutrina religiosa, certo? Por exemplo, sábado agora nós vamos ter um encontro de evangelizadores, né? E o pessoal da Eurípides vai levar os livros lá de Sacramento para vender. Por que vai levar os livros de Sacramento? Porque as pessoas que vão lá vão ficar muito assim, curiosas, que a maior parte das pessoas que vão nunca tiveram contato com esse assunto. Então elas vão ficar curiosas, querendo saber mais. Nós podemos chegar lá e colocar qualquer livro? Não. Então nós vamos colocar o livro em cima da mensagem que nós queremos que eles tenham. Agora, depois cada um vai buscar o quê? Aquilo que vai lhe preencher. Então, por quê? Como é que eu vou conhecer um falso profeta? Primeiro, ele explora a credulidade do ingênuo. Segundo, ele tem o monopólio da verdade. Gente, Santo Agostinho diz lá bem claro no Evangelho, a verdade é Deus. Só existe uma verdade. Se você não acredita em Deus, a verdade é a vida, a verdade é a natureza, mas para nós, a verdade é Deus. Se a verdade é Deus, eu não posso chegar aqui, nesse microfone, diante de vocês, e me colocar como portadora da verdade. Certo? Eu posso ser portadora das minhas experiências, que muitas vezes foram equivocadas, como eu coloco às vezes para os jovens. Olha, eu apenas cheguei na frente de vocês, já passei por determinadas experiências e não deu certo. Eu conto para vocês como é que foram. Agora você faz a sua escolha. Então, presta bem atenção. Monopólio da verdade. Outra, vaidade e orgulho. Vaidade porque chega muitas vezes falando dos outros oradores, falando das publicações, achando que só uma determinada linha é que você pode seguir. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado com a postura da pessoa, porque nós vemos assim, sempre acontecem, de vez em quando tem assim, eu sei que no Orkut, agora é Facebook a moda, né? O pessoal fala assim, vai no link tal, que não sei o que, tem um homem maravilhoso lá que está falando, que não sei o que, aí eu vou lá, chega lá e falo, meu Deus, ele fala maravilhosamente bem, mas de uma postura totalmente equivocada em relação à doutrina espírita. Então, mas ele fala bem, ele é envolvente, tem dom da palavra. Então, a pessoa que é ignorante, a pessoa que é ingênua, ela vai lá e acredita que aquilo é
doutrina espírita. Então, mas Dalila, então por que isso acontece? Nós estamos na era das explosões, de ecoarem todas essas coisas. Cada esquina agora tem uma igreja. Quantas casas espíritas tem agora em Jacarepaguá, né? Então isso é bom? É bom. Agora, hoje mesmo estava conversando com a professora de música lá da escola, que ela é evangélica e eu sou espírita. Ela sabe, não escondo de ninguém que eu sou espírita. Aí eu peguei e falei para ela: minha filha, o grande problema não é o espiritismo nem a igreja evangélica, é a ignorância das pessoas. Porque nós temos também na nossa doutrina várias pessoas que têm uma caminhada que é totalmente contra o que Kardec determina. Então o que acontece? Nós temos que estar abertos às novidades. Assim, eu leio tudo. Eu leio o livro do Paulo Coelho, eu leio o livro do Dalai Lama, eu leio o livro do Augusto Cury, eu leio tudo. Agora, o que eu faço daquilo ali? Eu retiro daquilo ali o que realmente é importante para o meu crescimento enquanto o quê? Espírita. Agora, eu não posso ficar limitada só escutar música espírita, só ler livros espíritas. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, numa palestra espírita, eu posso usar como fundo, como base, um livro assim de autoajuda? Não, eu posso até dar umas citações, como eu digo agora, mas eu tenho que estar embasada em quê? Na codificação. Agora, eu tenho que estar, uma música, eu não posso chegar aqui, como ele está fazendo o preparo do ambiente nosso, ele não pode, o coral não pode chegar e cantar uma música popular brasileira. Mas lá no colégio, o nosso tema desse mês é respeito. Aí a professora não sabia que música ia tocar, ia trabalhar com as crianças. Aí eu falei para ela, ensina ponto de vista do Casuarina. Aí ela falou assim, o que é isso? E eu que sou velha, né? Já viu, né? Aí eu falei, minha filha, vai lá no YouTube, escreve assim, ponto de vista, Casuarina. E você vai ver que a música diz sobre o ponto de vista da Terra, quem gira é o Sol. Sobre o ponto de... Mas que, na verdade, o que não pode faltar é o respeito. Vamos aguardar, ela vai voltar, vai adorar a música. Vocês podem procurar também. Então, outra pessoa, assim, outro grupo que é muito vulnerável nessa questão são os médiuns. O perigo nos médiuns é muito maior. Por que toda casa espírita quase que obriga que eu diga assim, impõe como condição para trabalhar na mesa mediúnica que ele tenha o quê? Um estudo, esteja ligado em um estudo doutrinário. Porque muitas vezes o médium que não desconhece verdadeiramente o sentido, o valor e o objetivo da mediunidade, ele se acha que é um privilegiado, um enviado de Deus, que aquele é o maior algo, que aquele dom foi concedido a ele. Então, se o médium tiver essa postura, não é quer dizer que ele tem que sair da mesa mediúnica, ele tem que ser encaminhado para uma reunião de estudos, para ele aprender o que é mediunidade, qual é o objetivo da mediunidade e qual é o verdadeiro valor da mediunidade. Que as mensagens mediúnicas, elas não podem ser, muitas vezes ela é até direcionada, mas na maior parte das vezes elas têm que ser o quê? De âmbito geral. Um espírito pode chegar aqui na reunião e dizer assim, Dalila, que não sei se dirigir, mas a mensagem que ele trouxer, ela tem que servir para todos nós, independente de sermos Dalila ou não. Então nós temos que entender que, como médiuns, nós não somos enviados de Deus. Todos nós somos enviados de Deus. As mães são enviadas de Deus. Os médicos são enviados de Deus. Os professores são enviados de Deus, né? O responsável pela limpeza, pelo gari, é enviado de Deus. Por exemplo, lá na escola eu digo assim, o rapaz da manutenção, ele é um enviado de Deus. Porque quando pifa aquilo tudo aqui, o rapaz que consertou, esse menino é um enviado de Deus. Porque Deus faz o que? Ele aproveita as nossas capacidades, nossas tendências, nossos talentos, para que a gente possa viver em grupo. Eu trabalho, quando eu chego na escola, que eu vou dar aula, ele já preparou o computador, já ligou o data show, já está lá a televisão. Esse cara não é o máximo, ele não é um enviado de Deus, porque ele está ali naquela escola servindo de apoio para nós. Então a gente tem que tirar da cabeça que enviado de Deus é Chico, é Divaldo, né? Ou é aquele médium que faz aquelas preleções maravilhosas. Não.
Todos nós somos enviados de Deus para vir a esse planeta aprendermos a ser bons. Agora, cada um recebe uma tarefa. E cada um vai receber a tarefa de acordo com o que já pode responder. Então, eu, com certeza, não teria ainda maturidade a nível espiritual para ter vamos dizer assim, uma missão do tipo da do Chico, da de Divaldo. Porque a gente pensa que eles vivem num mundo maravilhoso, que tudo para eles é flores. Não, eles também sofrem todas as vicissitudes. E quem estudou a vida de Eurípides sabe que Eurípides passou por todas as vicissitudes que a vida pode oferecer, independente de todas as mediunidades que ele tinha. Então, eu sou uma enviada de Deus porque eu vim à Terra, nessa ambientação reencarnatória de mulher, nascida em Jacarepaguá, mãe, mulher, professora, avó. Olha só, quanta coisa, para que eu pudesse o quê? Prosseguir na minha caminhada, para que eu pudesse ser feliz diante da verdadeira felicidade. Então, é muito bom que a gente possa ter a convicção, a certeza que o verdadeiro profeta, ele vai se destacar pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora das almas. Vamos lá, quantos livros o Chico publicou? 414. Eu gosto desse pessoal que sabe os números. Nenhum livro publicado reverteu uma moeda para ele. Quantos livros Divaldo já publicou? E a gente sabe que todo livro que ele publica, toda palestra que ele faz, todas aquelas palestras que a gente às vezes compra aqui o ingresso, é tudo revertido para a obra da Casa do Caminho. Então, quantos médiuns estão hoje na mídia usando os dons da mediunidade para se favorecerem economicamente? Então é preciso que a gente saiba reconhecer qual é o bom fruto, qual é a verdadeira árvore do bom fruto. É aquela que se projeta pelo sabor, pelo valor do seu fruto. Então, o verdadeiro profeta é aquele que dá para nós o exemplo de como caminhar na vida, como caminhar, ser ativo, né? Ser passivo, ser sem participação. Eu gosto muito de colocar outras situações. Por exemplo, nós temos o Dalai Lama. Ele é um profeta que está encarnado, né? Agora, como é que o Dalai Lama está? Ele está lá no Tibete orando, orando, orando para que o povo seja libertado? Ou ele está diante da passividade dele, diante do que ele acredita, trabalhando para que aquele povo conquiste a sua liberdade? Gandhi foi um profeta. E como é que Gandhi trabalhou? Ficou lá sentado, fazendo, como é que se diz? A mentalização? Não. Ele usou do que ele acreditava, da sua verdade, daquilo, e lutou o quê? De maneira passiva para que a Índia fosse libertada da Inglaterra. O Mandela ficou 20 anos numa prisão, prisioneiro, para que o povo africano ficasse livre do apartheid. Então são esses homens que dão para nós exemplos de como é o trabalho, do verdadeiro profeta. Aí, quando segundo Pestalozzi, ele diz, lá no túmulo de Pestalozzi tem escrito: tudo para os outros, nada para si. Essa é a postura. Então nós temos que ter o quê? Primeiro, vigilância, orar e vigiar, e não sair por aí acreditando em todos os espíritos, porque se nós, enquanto espíritos encarnados, temos ainda equívocos, temos entendimentos que não são, os espíritos encarnados também. Não é porque é espírito desencarnado que ele é dono da verdade, que ele está. Você tem que analisar, avaliar todas as comunicações mediúnicas que acontecem numa casa espírita que realmente preza pela pureza doutrinária, por tudo que está escrito lá no livrinho. Ela analisa todas essas mensagens. Essas mensagens são todas lidas, são todas analisadas. Aquele grupo, ele não vai para lá só para ficar dando passividade aos espíritos, não. Existe uma avaliação, e muitas vezes ali dentro do grupo mesmo, um orienta o outro, um respeitando as diferenças do outro, as dificuldades do outro, mas o grupo vai crescendo. Por quê? Porque nós não podemos mais ficar agindo como cegos.
Nós não podemos. Porque a doutrina espírita é a doutrina de iluminar consciências. Então, se Kardec fez essa obra dentro da codificação, que me diz quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde vou, pelo menos eu já tenho um roteiro. Eu não posso sair por aí de qualquer maneira. Então, quem eu sou? Eu sou um espírito. Então, isso já me dá uma tranquilidade, uma certeza de que eu sou muito mais do que esse corpo aqui. De onde eu vim? Vim de muitas experiências, mas experiências positivas. Lembra que eu falei da gente que levanta? Por que positivas? Porque a gente só fala, vem de muitos erros do passado. E a gente não acertou nada. Venho de muitas experiências positivas. Por isso que agora eu tive assim a graça de conseguir essa encarnação para que eu vença mais. A gente só fica preso do que a gente errou, mas erro tem que ser patamar de aprendizagem, porque só aprende quem faz, e só erra quem faz. Outra coisa, nós temos que usar os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá para que a gente possa fazer essa nossa caminhada com muito mais fé, com muito mais esperança e com muito mais segurança. Então, por que estou aqui? Eu estou aqui para aprender a ser boa, para me educar, para me evangelizar. Mas educar é diferente de evangelizar? Não. Quando eu digo que eu vim me evangelizar, eu estou dizendo que eu escolhi para a minha educação a proposta pedagógica trazida por Jesus. Eu vim para onde vou? Com certeza eu vou para lugares melhores do que hoje. Porque eu não nasci para perder. Eu não nasci para errar. Eu vou errando porque eu estou no caminho e vou acertando. Eu nasci para dar certo. Agora, para onde eu irei? Eu não tenho que ficar preocupada com isso. Eu sei que eu vou para lugares melhores. Porque nós hoje, só nessa encarnação, o pessoal que é da minha idade, o mundo hoje não está muito melhor, gente? Quando eu conto para as crianças que quando eu nasci não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha ventilador, não tinha fogão, ferro, era ferro daquele que botava carvão, não era? Olha lá, ele era da minha época, né? Quando eu lembro disso, quando eu conto isso para as crianças, eles dizem assim, caramba, você nasceu na pré-história, porque a pré-história para eles somos nós. Eles não conseguem entender como é que era a vida sem tudo isso. E nós vivíamos e éramos felizes, mas nós não éramos felizes porque o mundo era melhor, nós éramos felizes porque éramos ignorantes. Nós conhecíamos. Agora, vai tirar o nosso ferro não gosta. Vai tirar o nosso ventilador hoje, vai tirar o nosso ar-condicionado, vai tirar o nosso laptop, como é que top, esses negócios todos aí. Entendeu? É só faltar água ou faltar luz, né? Como é que a gente fica? Desesperado. Então, quer dizer, isso aí mostra o quê? Que quando a gente fala, no meu tempo é que era melhor, a gente está aqui equivocado. O nosso tempo é hoje. Porque se não fosse hoje, a gente já tinha desencarnado. E eu posso dizer o seguinte, que o tempo que eu nasci não existe mais. O tempo que eu criei meus filhos não existe mais. O meu tempo é agora. E eu tenho que aproveitar as oportunidades desse tempo. Então, vigilância. Orai e vigiai. Não acreditar em todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vai estudar, vai se esclarecer, vai entender qual é a proposta da doutrina espírita, e você vai saber, vai ficar muito mais firme, muito mais forte, muito mais confiante, muito mais esperançoso. Você vai viver muito mais tranquilo, com essa nossa ansiedade, tudo isso vai diminuir. Por que vai diminuir? Você tem a certeza de que vai dar tudo certo. Você tem a certeza porque Santo Agostinho diz, eu estudo muito Santo Agostinho, eu sou apaixonada por Santo Agostinho. Aí eu brinco assim, quanto mais eu estudo Santo Agostinho, mais eu sou apaixonada por Santo Agostinho, né? Ele diz o seguinte, que nós sofremos porque nós não vivemos o tempo de Deus. A gente quer que as coisas sejam resolvidas no nosso tempo, mas muitas vezes o nosso tempo não é o suficiente para que essas coisas sejam resolvidas. Aí a gente fica na ansiedade, aí a gente briga com todo mundo, a gente vai dizer, lá um belo dia acontece, porque as coisas têm que acontecer no tempo de Deus, então no nosso. Olha que coisa maravilhosa, quando você aprende isso, você fica mais tranquila. Não, se ainda não aconteceu, porque não chegou a hora. Olha que tranquilidade, olha que coisa boa, né? A gente pensar assim, e ele diz, o que é ter fé?
ter fé é assinar uma folha em branco, deixar que Deus escreva nela. Qual de nós tem essa coragem? Então Kardec também vem e diz o seguinte, que como é que se conhece os espíritas? Primeiro, por muitos se amarem, né? Não diz? E nós viemos muitas vezes para a casa espírita e ficamos cobrando, olha lá o fulano, como é que está falando, olha lá não sei o quê. Não é assim que se comporta na casa espírita, né? Ah, essa pessoa não quero que trabalhe comigo não, porque ela não tem postura. Aí o pessoal ri lá, eu quero esse pessoal. É jovem que está dando trabalho? Me dá. Não sabe? Me dá. Por quê? Não tem graça nenhuma trabalhar só com o espírito evoluído, né? Até porque eu também não sou. E a casa espírita não é a casa da oportunidade? Se a gente não tivesse tido a nossa oportunidade um dia, né, na casa espírita, que deu para nós duas lá, né, fazendo aquele trabalho com aquela garotada difícil, porque eles eram muito inteligentes, sabiam tudo da doutrina espírita, mas no comportamento eles não queriam nada. E só era filho de presidente, filho do Gilson, filho do Gilberto, filho da Sônia, filho da Berenice. Eu e a Sônia, nós aceitamos o desafio. E a gente ia ali, né, com eles, eram muito... Acontece com as crianças hoje, são muito inteligentes, mas não querem ter comprometimento. Então, Kardec diz assim, espíritas, instruí-vos. Quando a casa espírita está chamando a gente para estudar, não é porque a casa espírita quer botar todo mundo de livro na mão, quer vender. Porque a gente ainda diz assim, eles fazem os cursos porque quer vender os livros da livraria. Sei tudo. Né? Então, Kardec, instruí-vos, porque quando você se instrui, você entra em contato com a verdade. E a verdade nos liberta. Quem é que diz isso? Eurípides, poderoso é o sol da verdade. Porque a só verdade é que vai dar a segurança para a gente, da gente poder passar por essas vicissitudes da caminhada sem esmorecer. Quando eu fui lá a Sacramento agora, que eu fui lá naquela casa, como é que é o nome da casa lá na fazenda? Eles levaram 6 meses para construir uma casinha, assim, né? Que dá para a gente, entra numa porta e já saiu na outra. E agora a gente passa aqui, eu tem uns 15 dias que eu não passava pela Charitiba. Hoje, quando eu passei, tinha um condomínio já pronto. Eu falei, gente, o que é isso? Foi plim-plim? O que aconteceu? A tecnologia. Mas o conhecimento nos dá essa certeza de que vai dar certo. Agora, imagina o conhecimento das coisas do Espírito. Quando nós nos defrontamos, né, com a maravilha que é a evangelização de espíritos, a gente pode dizer que foi um marco na nossa vida. E a partir daquele dia nós nos tornamos diferentes, né, Paulo? Mas por que a gente fez isso? Que a gente se permitiu. Esse é o convite de hoje. Que cada um de vocês se permita o quê? Crescer, evoluir, se instruir, tenha compromisso com a verdade. Porque só através da verdade é que você vai realmente conhecer e entender aonde é que estão os verdadeiros profetas, onde é que estão as verdadeiras fontes luminosas e até onde você também está sendo o quê? Coerente com aquilo que fala. Nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que pensamos e que sentimos. Toda e qualquer ação nossa começa sempre aonde? No pensamento. Então, é necessário que a gente eduque o nosso pensamento, que a gente parta para a observação do que nós estamos pensando. E eu fico muito feliz porque hoje nas escolas a gente já está ensinando as crianças a observarem o seu pensamento. Então, a própria educação hoje, ela já está percebendo, já está entendendo que a educação ela tem que vir de onde? De dentro para fora. Eu não faço porque eu não quero, não posso. Eu não faço porque eu não quero. Porque eu não preciso disso para viver e ser feliz. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade que a Casa Espírita nos dá de trabalho no bem, de orientação para a verdade, de evangelização nossa, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, nós também vamos precisar provar para nós mesmos que nós também somos de Deus, como diz Paulo.
que a gente não acredite em todos os profetas. Antes, verifique se ele é de Deus. Então, quando chegarmos no plano espiritual e fizermos a nossa reflexão interior, a primeira reflexão será essa: será que enquanto eu estive na terra, eu consegui ser de Deus, um profeta de Deus? Será que eu consegui deixar frutos bons por onde eu passei? E com certeza nós vamos caminhar muito mais livres, muito mais tranquilos, muito mais do que felizes, porque nós conseguimos cumprir o que? O nosso grande objetivo da encarnação, que é a educação do espírito. Então, que a casa espírita seja abençoada, que as oportunidades que esses espíritos iluminados nos dão de estar aqui, que sejam todos eles abençoados, porque nós estamos tendo a nossa grande oportunidade de crescermos e nos educarmos, não mais para sermos felizes na terra, mas para sermos felizes como Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Que a gente troque, que a gente também saiba que o nosso reino não é desse mundo, esse reino é temporário. E quando a gente chegar no verdadeiro reino, que a gente não se sinta triste, não se sinta desesperançado, não se sinta amargurado e não sinta que perdeu a batalha. Por quê? Segundo o nosso poeta, ele diz: é de batalhas que se vive a vida, né? Aí tente outra vez. E a nossa doutrina, ela nos diz isso, que nunca é tarde para tentar. Se você não conseguiu, não faz mal, tente outra vez, volte, você vai dar certo dessa vez. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos proteja e que a gente tenha a coragem de fazer esses movimentos. Que movimentos? Para dentro de nós. A coragem de nos desnudar para nós mesmos, porque só assim nós vamos fazer essa caminhada com muito mais tranquilidade e muito mais rápido, porque nós já demos muitas voltas nesses tempos todos que estamos aqui, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e que nós possamos nos encontrar outras vezes.